Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos começando mais um programa Profetizando Vida, o programa da Igreja Batista Nacional de Afonso Cláudio, aqui na região serrana do Espírito Santo. Eu sou o pastor João Antônio e é um prazer estar com você mais uma vez. Você conhece pessoas que vivem a lamentar a vida, dizendo: coitado de mim, ninguém me entende, como eu sofro, parece que Deus se esqueceu de mim, a minha situação é tão difícil, as pessoas não me entendem, sabe? São pessoas que sofrem da síndrome do coitadismo. São as pessoas que se acham coitadas. Elas acham que o mundo conspira contra elas e que elas sofrem mais do que todas as pessoas. Elas sofrem mais do que todo mundo na vida. Ninguém tem problema, só ela que tem. Ninguém tem sofrimento, só ela que tem. Sabe, a gente encontra na Bíblia pessoas que demonstram em alguns momentos esta situação também na vida deles. Por exemplo, Jó. Nós sabemos que ele realmente passou por grandes tribulações. No capítulo 3, ele disse assim no verso 1: E passou Jó a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Por que eu nasci? Eu deveria ter morrido no ventre da minha mãe. Teria sido muito melhor para mim do que vir a esse mundo para sofrer, porque eu vivo para sofrer. A minha vida é uma vida de sofrimento. Você esqueceu de que ele estava passando por um momento de perda. Realmente foram as grandes perdas que ele passou, mas era um momento na vida dele. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente, tinha uma família grande e abençoada. Só que quando vem uma tragédia, uma situação difícil, as pessoas às vezes esquecem disso e focam só no momento do presente, na dor do momento presente em que ele está vivendo. No capítulo 6, ele diz assim: Então Jó respondeu: se a minha queixa de fato se pesasse, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais do que a areia dos mares. Olha, ele está dizendo que o sofrimento dele seria mais pesado do que toda a areia de todos os mares do mundo inteiro. Olha, tamanho o sentimento de coitadismo que Jó estava sentindo naquele momento, porque os amigos de Jó começaram a confrontar Jó e dizer: olha, Jó, realmente você está passando por uma situação difícil, mas as coisas não é também como você está, assim como você está pensando, não é? Deus tem melhor para você, Deus te ama. E então Jó começa a se demonstrar como um coitado nessa situação. Eu quero dizer para você, se você é uma pessoa que vive esse coitadismo, você precisa de parar com isso. Você precisa de se libertar disso. Por quê? Porque as pessoas que estão ao seu lado não gostam disso. Ninguém gosta disso. Isso é horrível, né? Ver as pessoas se posicionando como alguém que não tem valor, alguém que não presta, alguém que parece que Deus está cometendo uma injustiça contra ela, né? Deus é injusto e está colocando ela sob uma situação de injustiça. Então, liberte-se imediatamente.
Lembre-se que você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus, você é coroa da criação de Deus. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e entregou ao ser humano e disse: cuida disso, você é a coroa da criação de Deus, é filho e filha de Deus. Então você precisa de viver como você realmente é, porque essas pessoas que vivem essa síndrome do coitadismo, elas usam esses momentos difíceis para manter as pessoas perto delas. Sabe por que Jesus, quando via uma pessoa enferma e se aproximava dele, ele perguntava assim: você quer ser curado? Bom, você pode dizer assim, é lógico que quem está doente quer ser curado, mas eu te falo, não, você se engana. Tem pessoa que não quer ser curada. Sabe por quê? Porque ela usa a doença dela. Ela fala assim: quando eu estou doente, os meus filhos vêm aqui na minha casa, os meus parentes vêm aqui, fica todo mundo aqui perto de mim. Quando eu estou doente, as pessoas fazem as coisas para mim. Então, ela usa a doença. Eu acho que ela adoece a doença, ela deixa a doença doente, né? Ela usa a doença para poder fortalecer a sua baixo autoestima. A estima dela é muito baixo. Então ela usa a doença em favor dela, né? Para que possa fazer com que as pessoas sintam pena dela. Meu Deus, isso é uma coisa maligna, isso é uma coisa do inimigo, né? Fazer com que as pessoas queiram estar doente para que a família, para que os amigos, para que as pessoas estejam na casa dela e estejam próximo dela. Isso é um pensamento muito terrível, mas não se engane, tem muita gente que sofre desse mal, né? E se você é essa pessoa que eu estou falando, você precisa de se libertar desse espírito de autocomiseração, porque esse é um espírito maligno. Esse é um espírito maligno, o espírito da autocomiseração. Se liberte disso. Olhe para você mesmo. Deus ama você. Deus enviou seu Filho para morrer em seu favor, para te dar salvação, para te dar vida eterna. E então você pode viver da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Olha quanto Deus te ama. Então, não use a doença, não use os momentos complicados e difíceis da vida para poder atrair as pessoas a você. Você precisa atrair as pessoas para perto de você, com a sua amizade, com o seu amor, com o seu carinho, né? Com a sua simpatia. É assim que você deve atrair as pessoas para estar perto de você. E se você está passando por um momento realmente de luta, de dificuldade, um momento difícil na sua vida, lembre-se que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Às vezes, quando a gente está passando por um sofrimento, a gente não consegue naquele momento imaginar que aquilo de alguma maneira vai cooperar para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento pessoal. Mas depois, quando tudo passar, a gente vai poder dizer como salmista: foi bom para mim ser afligido. Por quê? Porque ele cresceu através do sofrimento. Ele se tornou mais forte, uma pessoa mais amadurecida através do sofrimento. Então, quando Deus permite o sofrimento, a doença na nossa vida, é porque Ele quer que nós sejamos mais fortes.
Ele quer que nós sejamos mais dependentes dele e que nós possamos também orar mais. Às vezes a pessoa está meio distanciado de Deus, então Deus permite uma situação difícil, permite que uma enfermidade venha, porque aí ele vai para a oração, ele vai estar mais próximo de Deus. Às vezes a gente não busca a Deus, em tempos comuns a gente não busca a Deus tanto quanto a gente busca quando a gente está passando por uma situação difícil na vida, quando a gente está enfrentando uma enfermidade. E aí nós desenvolvemos um relacionamento maior e mais íntimo com Deus. Então, eu quero dizer para você, deixe de ser um coitadista, abandone o coitadismo de lado. Isso não é coisa de Deus, isso é coisa do maligno, e isso não vai contribuir para o seu bem, de maneira nenhuma. Ao contrário, isso vai ser sempre muito ruim para você, porque as pessoas vão dizer assim: olha o fulano, sempre se colocando como coitado, como injusto, em toda situação. Então pare com isso, em nome de Jesus. Lembre-se que você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, e se aproprie das bênçãos, se aproprie de todas as promessas que Deus tem para a sua vida. E aproveita esse momento de luta, de doença, de dificuldade que você está passando para buscar mais a presença de Deus, para se tornar uma pessoa mais íntima de Deus. Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Ah, Deus, como é bom saber que o Senhor nos ama, saber que nós somos a coroa da criação do Senhor neste mundo, que o Senhor deu o teu Filho unigênito para morrer por nós, para que nós possamos, ó Pai, um dia morar contigo no céu de glória. Pai amado, eu sei que tem muitas pessoas que estão sofrendo desta síndrome do espírito da autocomiseração, que ele usa a doença, que ele usa, Senhor, os momentos difíceis para poder lamentar as suas misérias, lamentar as suas circunstâncias. Mas isso, meu Pai, é uma ação do inimigo na vida dela, ela nem está percebendo. Meu Deus, que as pessoas sejam libertas deste mal, que elas sejam libertas, meu Deus querido, desse intento do maligno na vida delas. Deus Todo-Poderoso, eu quero dizer, Senhor, neste momento, como salmista, foi bom o momento em que eu fui afligido. Por quê? Porque nele nós crescemos, na nossa comunhão contigo, nós oramos mais, nós buscamos mais a face do Senhor, nós nos tornamos mais íntimos do Senhor, ó Pai. Deus, eu abençoo cada pessoa que está ouvindo esta palavra, eu abençoo cada pessoa, meu Deus querido, que tem sempre ouvido o nosso programa Profetizando Vida e tem sido abençoado através dele, meu Deus querido. Que a graça, que a bondade e que a misericórdia do Senhor seja sobre a vida do teu povo, no nome santo e bendito do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Querido, fique na paz de Jesus e entenda que Deus te ama muito. Sim, quando estiver sofrendo, quando estiver passando por uma dificuldade, lembre-se, o Senhor te ama. Compartilhe esse vídeo para alguém que você saiba que precisa de ouvir essa palavra, e nos segue aí no nosso canal no YouTube, para que essas mensagens possam chegar a muitas pessoas que estão precisando de ouvir a palavra de Deus. Tenha um ótimo final de semana e que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome do Senhor Jesus.